Olá, queridos amigos sintonizados na RCTV Interativa. Gostaria de mais uma vez agradecer o carinho da sua audiência. E hoje nós temos uma pessoa ilustre, que nós temos um respeito imensurável, que faz um trabalho significativo na Alesp, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E é uma referência para a segurança pública, não só em São Paulo, mas para todo o Brasil. Já ocupou cargos relevantes, sobretudo na Rota, essa corporação, esse batalhão, que também faz um trabalho brilhante aqui no Estado de São Paulo. O meu convidado de hoje é o deputado Coronel Telhada. Coronel, seja muito bem-vindo à RCTV Interativa. É um prazer imenso estar aqui, poder entrevistá-lo e falar sobre problemas pontuais que nós vemos na segurança pública, não só no Estado de São Paulo, mas a nível Brasil. E sabemos que é fundamental políticas públicas para que esse problema seja de alguma forma amenizado, porque muitas vidas estão sendo perdidas, muitas famílias estão perdendo, inclusive, pessoas das mais diferentes situações. E eu já queria que o senhor desse as boas-vindas, falasse com o nosso público que nos assiste nesse momento. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, aqui no meu gabinete, colocar nosso mandato à disposição, porque agora estamos deputado estadual, eu sou policial militar, mas estou deputado estadual, e a gente se preocupa com todas as possibilidades da sociedade, mas é lógico, nossa principal preocupação acaba sendo a segurança pública, por ser uma coisa que a gente viveu a vida toda, né? Quais são os desafios a serem enfrentados pelas políticas públicas de segurança nos dias de hoje? Olha, a primeira coisa que precisa ser alterada no nosso país é a nossa legislação, né? Nossa legislação, além de ela é tacanha, ela é hipócrita. A nossa legislação, a legislação penal brasileira, ela favorece o crime. Aqui no Brasil compensa ser criminoso. Nós temos aqui uma legislação que permite que a pessoa cometa crimes e não seja punida da maneira necessária. Você tem pessoas que são condenadas a 30, 40, 50 anos e teriam que cumprir só 30. No final a pessoa cumpre só 10 quando cumpre. Nós temos progressão de pena, onde o cara criminoso ele pode sair no dia dos pais, no dia das mães, ele pode receber visita íntima. Enfim, as vantagens para o criminoso são imensas, para o trabalhador são mínimas. Para o policial não existe, mas para o criminoso, para o infrator da lei, são imensas. Então vale a pena ser criminoso no Brasil. Além disso, nós temos um problema cultural. No Brasil não se tem cultura de segurança. Quando você fala em segurança, o pessoal já relaciona a regime militar, a tortura. Isso é uma mentalidade totalmente de esquerda, uma mentalidade tacanha. Porque os caras que mais defendem, falam isso, são aqueles que apoiam o Maduro na Venezuela. São os caras que apoiam a violência em outros países, apoiam Cuba, apoiam Coreia do Norte e vêm falar que a polícia aqui é violenta. Então, a gente nota que o problema de segurança ele acaba sendo muito politizado. E politizado de uma maneira errada. Conclusão, a população acaba dormindo nesse barulho. E muitas vezes não se apercebendo dos verdadeiros problemas. Infelizmente, uma boa parte da mídia tendenciosa acaba valorizando isso aí também. Por quê? Politizando o assunto. Fazendo com que haja ideologia no assunto. E segurança não pode ter politização, não pode ter ideologia. Segurança é interesse de todo mundo. Porque eu, você, quem nos assiste, pode ser vítima de qualquer violência. Independente se a gente é corintiano, São Paulino, se é do PT, do PSDB, se é crente, se é católico, a violência é igual para todo mundo. Mas, infelizmente, a segurança no Brasil, ela sofre ideologia, ela sofre princípios politizados e acaba sofrendo e trabalhando. Conclusão, nós não temos uma segurança da maneira que devíamos ter. Coronel, como compreende a presença do crime organizado e particularmente das milícias urbanas? Algo muito presente hoje em várias cidades do Brasil. Olha, isso acabou acontecendo devido à fraqueza da nossa legislação penal, devido ao abandono das autoridades competentes no quesito segurança e no quesito assistencial ao cidadão. O crime organizado, as milícias, fazem praticamente o mesmo papel dos grupos armados de esquerda nos anos 70, da guerrilha urbana e rural. O que ele faz? Ele se apresenta não como um criminoso, se apresenta como vítima, que eles não queriam ser criminosos, eles estão assim sendo obrigados pelo sistema. É o que a ideia que procura se passar aqui no Brasil. O criminoso, ele não faz aquilo porque ele quer ser criminoso, ele faz aquilo porque ele tem necessidade. O que é uma grande falácia, é uma grande mentira. O criminoso é criminoso porque quer, sim. E eles procuram apresentar a situação de uma forma glamourizada. Você vê, infelizmente, a televisão contribui para isso. Você vê todas as novelas, essas coisas, o traficante ele é apresentado como um cara bonito, que tem a menina mais bonita, tem uma vida fácil, tem uma vida regada de dinheiro, carro bom. Às vezes até mora numa favela, mas dentro da favela ele tem uma mansão com piscina e tudo. Então, isso aí incentiva o crime organizado. A nossa lei, fraca do jeito que ela não permite que a gente atue fortemente contra o crime, porque
A legislação é um emaranhado de tantos problemas, de tantas palavras, que uma vírgula mal colocada coloca um assassino na rua. É um absurdo isso, é um absurdo. Você tem provas que o cara é criminoso, você pegou em flagrante, mesmo assim ele é colocado na rua. Vide agora essas audiências de custódia que são um absurdo. Isso aí tudo facilita a criação e perpetuação dessa chamado crime organizado. E o crime, ele mexe com muito dinheiro, e o dinheiro é a mola motor, é a mola motriz da sociedade, sempre foi. Não vem falar que é capitalismo, que não é, que no comunismo o dinheiro fala alto também. O comunista adora um dinheiro, ainda mais o comunista brasileiro, né? O cara quer ser comunista, mas ele adora andar de carro de luxo, ele tem um celular último tipo, as melhores roupas. Comunismo é só no nome, né? Ele, na realidade, ele quer o máximo de conforto que a sociedade pode dar. Então o dinheiro, ele mexe com tudo. Tendo dinheiro, você acaba concitando policiais, repórteres, juízes, igrejas, que acabam se misturando em toda essa sujeira. E para você detectar é difícil, porque não está escrito na testa da pessoa, sou criminoso ou sou gente boa. Você tem que conseguir levantar. A parte de investigação está muito ruim nas polícias, muito ruim. Não é feita investigação. Você vê que praticamente em todos os crimes cometidos não se chega à solução de 3%. É um resultado horrível, vergonhoso. Então, a cada dia vai se agigantando, vai crescendo, e com isso a polícia vai ficando mais coibida, mais limitada, mais fraca, e a cada dia o crime fantasiado de novidade, fantasiado de politicamente correto, ele vai se agigantando. O Brasil também passa por um momento muito complicado em algumas cidades, sobretudo uma cidade que era tida como uma cidade maravilhosa. Hoje se compara o Rio de Janeiro com o Afeganistão, com a Síria. É uma guerra literalmente declarada. E no filme do Padilha, o diretor Padilha, do Tropa de Elite 2, naquele filme ele retratou exatamente o sistema como funciona lá. Tanto é que ele teve que até sair do país, em função de ameaças e tal. Ele retratou cabalmente como funciona o sistema. Como o senhor analisa essa situação das forças de polícia se unindo para tentar resolver um problema crônico? O Rio de Janeiro tem solução? Eu analiso da seguinte maneira, com a hipocrisia total que sempre foi tratado no Brasil. Há muitos anos já vinha sendo anunciado que aconteceria isso. Eu lembro na casa de detenção, antiga casa de detenção, que teve a rebelião lá dos 111 mortos, em 1992, quando todo mundo achou um absurdo que morreram 111 presos. Há muitos anos já vinha se anunciando que aconteceria isso. E que solução tomaram? Nenhuma, deixaram acontecer. Aí todo mundo quer agora acabar com a polícia é culpada, a polícia é criminosa. Há muitos anos a PM vinha dizendo que ia acontecer aquilo. No Rio de Janeiro, há muitos anos vem sendo anunciado esse problema. E nada foi feito. Foram os bicheiros traficantes, vários políticos envolvidos em falcatrua. Nós temos nomes aí políticos famosíssimos que hoje, inclusive, estão presos. O governador roubou o Estado até não querer mais. Aí acho que respondendo quase 20 processos. E tá tudo certo, não devolve dinheiro e não se condena definitivamente a pessoa, ou seja, a justiça também é morosa, a justiça vai deixando o negócio. O cara, se ele for condenado e preso, duvida que ele vai ficar mais de 5, 10 anos preso. Ele tem o quê? Minha idade, um pouco mais novo, talvez 50 e poucos anos, com 65 ele tá na rua e vai estar com toda a grana, então compensou ele roubar, porque vai estar com toda a grana na mão. Agora, o cidadão tá ferrado. O cidadão está ferrado no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro, em todas as cidades, em pequenas e grandes cidades do Estado brasileiro. Não existe mais a pequena cidade sem problema e a grande cidade com problema. Todas as cidades têm problema. O Rio de Janeiro, ele é assim muito visado, primeiro por ter sido capital federal, pela Globo ficava glamorizando o Rio também, e por ser uma cidade turística, né? Se eu fosse o presidente do Brasil, eu já teria feito uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Aliás, essa intervenção já existe, ela só é camuflada, ela já existe. Quando você tem as Forças Armadas atuando na rua, você já tem uma intervenção federal. Aqui em São Paulo, eu não lembro de caso das tropas federais terem que fazer policiamento. Às vezes fizeram reforço na época da Olimpíada, na época do Copa do Mundo. Reforço, policiamento não. No Rio de Janeiro é uma constante. Há muitos anos as Forças Armadas, não é só o Exército, são os fuzileiros navais, é a Força Aérea, vem efetuando patrulhamento em combate em favelas. Então essa intervenção federal já existe no Rio de Janeiro. Eu não sei porque até agora não tiraram o governador e já não puseram o general para tomar conta daquilo. Tem que ter uma lei marcial, não há outra maneira. Não há outra maneira. Você não vai combater um incêndio com gota d'água, você não vai combater um incêndio pedindo para o fogo parar. Você vai combater um incêndio atacando o fogo, jogando água, tirando o oxigênio do fogo para ele poder parar. Senão ele não vai parar nunca. Aqui no Brasil, os caras querem apagar incêndio pedindo para o incêndio parar. Para incêndio, para incêndio. É brincadeira isso.
Conclusão, não vai ser nada resolvido. Aqui no Brasil ninguém quer resolver o problema. Enquanto o cidadão está apavorado se ele vai morrer ou não chegando em casa, ou se ele vai morrer ou não saindo da igreja, ou se ele vai morrer ou não indo trabalhar, enquanto o cidadão está preocupado com isso, as falcatruas continuam acontecendo no governo, nas políticas e nas grandes empresas. Com relação às greves de policiais, qual a sua opinião sobre isso? Nós somos proibidos de fazer greve e associações, sindicatos, etc. Ponto. É lei. Quem não está contente com isso, pede baixa da polícia militar. Entrou na polícia errada. O que eu acho gozado é que o cara se mata para entrar aqui, para usar uma farda, e depois que entrar aqui ele quer ser sindicalizado. Então por que entrou? Vai embora, bicho. Aqui não é lugar para fazer esse tipo de coisa. Eu sou frontalmente contra qualquer tipo de greve e manifestação. Por quê? Quem sofre? O cidadão. O cidadão. E se você notar o que aconteceu no Espírito Santo, aquela greve, aquela paralisia da polícia lá, quem apoiou? PT e PSOL, PCdoB, justamente aqueles que querem a desordem. Então eu sou frontalmente contra. Eu sou favorável, sim, nós elegermos policiais militares na política, porque eu não tinha até agora, e politicamente nós revertermos essa situação. A Polícia Militar de São Paulo tem 185 anos. 185 anos de bons serviços prestados, mas de nunca valorizada. Nós não vamos mudar 185 anos em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos. É um trabalho ao longo do tempo que tem que ser feito. E vai ser feito. Mas nós temos que fazer isso dentro da lei. Nós não podemos, nós que sempre combatemos a ilegalidade, nós não podemos praticar a ilegalidade para conseguir os nossos fins. Porque, como eu repito, a grande vítima vai ser a sociedade. Se morrer um cidadão por culpa da polícia estar parada, essa alma, esse sangue vai pesar nas nossas costas. Não pode acontecer isso. Então, o que nós precisamos são governadores que valorizem a polícia. Nós precisamos de secretários de segurança pública que conheçam o serviço da polícia e valorizem a polícia. É isso que nós precisamos e isso que ninguém quer fazer. Porque, como eu disse, não compensa também. O crime é um comércio maravilhoso, né? Todo mundo lucra com crime. Quem menos lucra com crime é a polícia e o cidadão que foi roubado. O resto todo mundo lucra, tem grana pra caramba. Então, eu sou frontalmente contra qualquer greve e manifestação das polícias e principalmente da polícia militar. Isso é crime. As nossas fronteiras são muito vulneráveis. Totalmente. O crime organizado, sobretudo uma facção criminosa que se tornou talvez uma das maiores do Brasil e do mundo, tem se aproveitado dessa deficiência que o Brasil oferece hoje para que armas possam entrar no nosso país, armas poderosíssimas, muitas delas até de uma eficácia maior do que a da própria polícia. O PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil? Não sei se é a maior. Eu sei que se a gente marcar, daqui a pouco o PCC é um partido político, né? É só o que falta, entendeu? Mas eu não digo que talvez seja maior ou menor, não tenho essa informação. Também não me preocupo com essa informação. Eu acho que qualquer organização criminosa ela deve ser combatida. Agora, quando você fala em fronteiras, é muito interessante. Nós temos as fronteiras secas e as fronteiras molhadas, totalmente vulneráveis. Se eu tivesse poder de mando nesse país, se eu fosse presidente, as Forças Armadas estariam fazendo justamente a guarda dessas fronteiras. Eu não entendo porque nós temos tropas militares em cidades grandes, tipo São Paulo, cidades no sul, que são contemplados como a polícia militar que continua fazendo a segurança, não há problema, e as nossas fronteiras estão desguarnecidas. Isso é uma desvalorização do governo federal com relação às nossas Forças Armadas. Nós falamos muito do PT, mas o PSDB tem uma grande parcela de culpa nisso. Tá? O Exército, as Forças Armadas estão totalmente desvalorizadas. Os oficiais e praças das Forças Armadas ganham um salário ridículo. Em muitos estados ganham menos que os policiais. O armamento é ultrapassado, as viaturas são ultrapassadas, os aviões são ultrapassados, a Marinha tem um equipamento ultrapassado, tudo nosso é ultrapassado. Um país como a França, que é do tamanho de São Paulo, tem uma tropa muito mais organizada e muito mais militarizada que a gente. É ridículo o que fazem com nossas Forças Armadas. Os nossos soldados não merecem ser tratados dessa maneira. Nossa pátria merece ter uma força armada, esse papo de que nós não estamos em guerra, graças a Deus. Porque se um dia que nós estivermos em guerra e precisarmos de uma força armada mesmo para combater, nós não teremos, porque nós nunca valorizamos. Então é hora de valorizar sim a Marinha, Exército, a Aeronáutica, valorizar, cobrar uma postura deles forte no combate a tudo, porque esse crime organizado, ele já não deixou, ele deixou de ser só obrigação da polícia. É uma organização terrorista. Ele já passou a atingir o nível da questão da segurança nacional. Segurança nacional. Vocês talvez não lembrem, vocês são jovens, mas até os anos 80, roubar banco era crime contra a segurança nacional. Tanto que ninguém roubava banco. A partir de 88, quando houve a nova Constituição e roubar banco deixou de ser crime contra a segurança nacional, começaram os roubar banco novamente. E por que as organizações de esquerda roubavam os bancos? Para financiar a guerrilha armada. E muitos desses roubos hoje
são para financiar a mesma coisa, entendeu? Então é preciso sim valorizar as Forças Armadas e guardar não só nossas fronteiras, como a nossa hegemonia, a nossa autonomia nacional. A Amazônia vendida, a Amazônia sendo devastada e nada é feito. Onde nós vamos parar? Nós participamos recentemente, agora para a gente finalizar, de um evento onde nós temos agora um novo comandante da rota. E nessa reportagem elaborada pela RCTV Interativa, nós percebemos que os policiais, a cúpula maior, tem um envolvimento muito efetivo. A gente percebe que é a segunda pele do policial. Quiçá que esse estilo de administração, de identidade, pudesse chegar nos quatro cantos do nosso país. Será que um dia nós teremos, como o senhor já trabalhou na rota, já liderou esse comando, será que um dia nós teremos algo parecido em outros estados, vestindo a camisa? Nós temos. Dá para mudar essa situação, coronel? Nós temos várias tropas aí no Brasil, que são tropas consideradas tropas de elite. A rota, ela tem um diferencial pela tradição, pela doutrina, pelo amor que nós temos à polícia militar. Todo policial de rota, eu sempre digo, ele é voluntário duas vezes. Ele é voluntário quando ele ingressa na polícia militar, ele teve que se voluntariar, e ele é voluntário quando ele vai para a rota, porque o cara para ir para a rota, ele precisa se apresentar, precisa fazer um estágio onde ele sofre, fica lá quem quer mesmo. Fica lá quem quer e quem pode, não é? Não basta querer, o cara tem que passar por uma série de etapas. Assim como o COI, Comando de Operações Especiais, assim como o GAT, nós temos várias tropas no mesmo naipe, não de patrulhamento, a rota ela é rainha do patrulhamento, não tem para ninguém, mas nós temos no Rio de Janeiro o BOP, nós temos em Goiás e outros estados a Rotan, que são patrulhamento tipo baseado em rota, inclusive alguns colegas praças e oficiais de outros estados vieram fazer curso na rota sobre isso. Então nós temos, no Exército, nós temos as tropas de paraquedistas, as tropas de comando, várias tropas especializadas. O problema é o seguinte, nós temos é que valorizar essas pessoas. Então a grande maioria não quer mais trabalhar, por quê? Porque está desvalorizada. Muita gente tem entrado na polícia hoje porque é um serviço como qualquer outro. Não é. A polícia, as Forças Armadas, é um sacerdócio. O cara faz aquilo porque ele ama fazer aquilo, ele não espera receber nada em troca. Por isso que tem que ser bem pago. Porque ele faz aquilo, ele dedica a vida daquilo. Nós dedicamos a nossa vida à sociedade. Eu fui baleado 2 vezes. Entendeu? Eu jurei, como todos os policiais militares, como todos os homens e mulheres das Forças Armadas, nós juramos, se necessário, sacrificar a nossa própria vida. Quem faz isso? Quem faz isso? Só nós. Só nós somos retardados a tal ponto de sacrificar a vida por causa de uma porcaria de um salário e por uma sociedade que não reconhece e por uma imprensa que só fala mal da gente. Vocês são exceção, vocês sabem disso. A grande maioria, a maioria massacrante, adora falar mal da polícia. Por quê? Porque é da Ibope. Então a polícia faz 1000 ocorrências bonitas. Quando ela erra numa, ela apanha 1 semana porque ela errou numa. Mas eles não falaram das 1000 bonitas. Então é uma maneira perversa de ver o futuro do nosso país. Como eu falei, quando você fala mal da polícia, é uma gangorra. Você falou mal da polícia, você levantou o crime. Você falou que a polícia não presta, a polícia é violenta, você tá exaltando o crime. Será que ninguém percebe nisso? E depois não sabe porque o crime cresceu? Quando você não valoriza a polícia, quando você paga mal, quando você não dá vantagens às Forças Armadas, quem está ganhando? O crime. Então, nós temos muita gente capaz, temos muitas tropas capazes e que queriam trabalhar mais, que dariam muito mais de si se fossem valorizadas. Então, se essas tropas não estão agindo assim, a culpa é de quem as comanda. A culpa é dos governadores, a culpa é do presidente. Como nós temos as guardas municipais, pessoas maravilhosas trabalhando nas guardas municipais. A culpa de quem que é, meu amigo, de quem comanda não deixa... É o que eu falei, como que você foi tão bem na rota, Telhado? Eu simplesmente deixava o homem trabalhar. Eu não inventei nada. Eu deixava o homem trabalhar, ia apoiar as ocorrências, estava sempre junto com eles, cuidando deles, valorizando, orientando, às vezes dando um tapa na bunda, que nem o pai. Você não pode fazer isso. É isso. Não tem segredo. Agora, quem quer fazer isso? Quem quer sair de casa 2, 3 horas da manhã para ir num tiroteio, levantar no meio da madrugada, cansado, com frio, depois de ter trabalhado o dia inteiro, o tenente te liga e falou, comandante, tivemos um tiroteio aqui, o major te liga, 6 mortos aqui, dá para o senhor vir aqui? Você levanta ela. Quem quer fazer isso? Ninguém quer, meu amigo. Ninguém quer. Todo mundo quer reclamar, mas ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer comer omelete, mas ninguém quer quebrar os ovos. Eu quebro os ovos, né? Para mim não tem tempo ruim. Eu estou à disposição, mas não é todo mundo que quer. Então você falou do Melo, o Melo Araújo é um menino maravilhoso, está aí, se Deus quiser vai continuar trabalhando forte pela rota, valorizando a rota, é isso que nós queremos, mas não depende só dele.
depende do comandante-geral, depende do secretário de Segurança Pública, depende do governador, depende de todo mundo, depende da população apoiá-lo, da imprensa apoiá-lo. Cara, é difícil. Mas nós estamos em combate e vamos continuar na luta. Bom, eu gostaria de agradecer a participação do coronel, que para nós é realmente uma referência. Gostaria que você deixasse as considerações finais para esses milhares de seguidores que nós temos na internet, os seus seguidores, as guardas municipais que fazem um trabalho brilhante nos municípios, são aguerridos, com pouca estrutura, remuneração baixa, mas são guerreiros, trabalham muito, que é um trabalho que você também tem muita efetividade. No nosso mandato aqui, enquanto deputado, nós temos trabalhado em todas as frentes, né? Mas é lógico que a gente acaba se preocupando muito com a segurança pública, que é porque eu venho da Polícia Militar, sou policial militar, acabo mais ficando preocupado com esse assunto. Mas notem nos meus discursos, nas minhas falas, eu falo muito em forças de segurança. Porque nas forças de segurança você acaba englobando esse todo. É a Polícia Militar, é a Polícia Civil, é a Polícia Técnico-Científica, são as guardas municipais. Em São Paulo nós temos quase 200 guardas municipais, são as Forças Armadas, é a Polícia Federal, é a administração penitenciária, enfim, são todos, é o pessoal da FEBEM que trabalha na Fundação Casa, é todo o pessoal que acaba sendo, vivendo essa roda viva da segurança pública, não só municipal, estadual e federal, mas no todo. Isso tudo se interliga. Se não houvesse interligação, o negócio não funciona. Eu, como policial militar, sempre fui um ardoroso defensor das guardas municipais, desde que elas foram criadas em 1986, com o então prefeito Jânio Quadros. Eu era tenente, primeiro tenente, eu comandei o policiamento da primeira turma que fez o exame na Guarda Municipal em 86, lá no estádio do Pacaembu, então a minha ligação já começou aí. E eu sou favorável a todo tipo de policiamento, a todos nós temos que entender que se nós trabalharmos juntos, nós vamos conseguir um resultado satisfatório. Se nós ficarmos brigando, nós vamos dividir mais ainda e nós já temos muito inimigo. Então, quando eu falo em forças de segurança, eu acho que nós temos que, no geral, todas essas forças têm que ser valorizadas, não só financeiramente, principalmente financeiramente, porque esses homens e mulheres têm família para cuidar, têm dívidas para pagar. Às vezes nós vemos pessoas que ganham salários maravilhosos, do alto escalão, se corromperem. E o gozado é que as pessoas não se escandalizam com isso. E quando vem um policial se corromper, como é que pode o policial ter se corrompido? Esquece que para ter a pessoa corrompida tem que ter o corruptor, ou seja, a sociedade que corrompe aquele policial. E aquele policial ganha uma porcaria no salário, não justifica a corrupção. Mas se nós tivéssemos mais valorização, talvez nós tivéssemos menos corrupção. É verdade. Tá? Então, para nós temos, então que eu falei, não só financeiramente, a valorização, a grande maioria dos policiais militares no nosso caso, e creio que das demais forças, é feita de pessoas que gostam do que fazem. Então, quando você valoriza aquela pessoa, o elan dele, o brilho do trabalho, o orgulho de pertencer a uma organização, faz com que ele tenha menos problema e crie menos problema. Então, essa valorização, como eu disse, financeira é importante, mas a valorização do ser humano, da pessoa, é de suma importância. Valorizar, prestigiar, estar junto, como é em outros países. O Brasil tem que aprender muita coisa quando se fala em segurança. Por isso que é importante vocês estarem aqui conosco nesse dia, mostrando esse lado. Porque através dessas poucas palavras, desse pouco tempo, a gente está mostrando que se nós quisermos ter um país melhor, uma segurança melhor, nós temos que valorizar os policiais, as forças de segurança. Se quisermos uma educação melhor, valorizar os professores. Se quisermos uma saúde melhor, valorizar os médicos, enfermeiras. Então não há segredo nisso. Às vezes eu me pergunto qual o segredo em fazer isso. Qual o segredo? Não fazem porque não querem. A grande realidade é essa. Nós queremos mudar, nós vamos lutar, vamos batalhar para termos um país melhor. Deixa eu aproveitar, já que você falou tanto das forças, o senhor é a favor de unir as polícias? Uma única polícia? Eu sou favorável a ter uma polícia militarizada. E eu não vejo uma polícia assim, uma disciplina forte. Você pega a polícia americana, todo mundo fala, a polícia americana é civil. É só olhar os filmes. Ela é civil. Eles estão todos uniformizados, sargento, tenente, capitão, coronel. Os caras têm mais estrela que general. Que civil que é esse? É uma organização civil, mas é mais militarizada que a nossa. Você pega a Guarda Civil Espanhola, que é guarda civil, é muito mais militar que as nossas forças armadas aqui. Sem uma disciplina forte, você não consegue ter uma polícia. Porque o policial, ele trabalha na linha tênue entre o bem e o mal. É uma linha muito fraca, divisória. Então você tem que ter uma disciplina forte, tem que ter uma parte psicológica forte. E o militarismo traz isso. Então eu sou favorável sim a uma polícia militarizada com um segmento civil para fazer investigação só.
Você chega no distrito, você tem que ser atendido por uma pessoa fardada, que você sabe que é um sargento, que é um cabo, que é um tenente, que é um capitão, que seria um delegado, seria um escrivão. Aquele cidadão está de serviço para te atender. Na porta da delegacia está o sentinela, cuidando de quem? Cuidando do distrito, cuidando das pessoas que ali estão. É assim que acontece? Não. Então eu acho que sou favorável sim a uma polícia militarizada com segmento civil. Bom, nós tivemos hoje uma aula aqui de segurança pública com o Coronel Telhara, deputado estadual presente, e gostaria que você continuasse nos acompanhando nas redes sociais. Afinal de contas, prestação de serviços, utilidade pública e segurança pública é aqui na RCTV Interativa. Muito obrigado pelo carinho, obrigado Deus a todos. abençoe, Amém. sucesso e até a próxima. Obrigado. Valeu.